A perturbação durante a vida intrauterina. Paulo Neto. Análise à guisa de prefácio. Mais uma vez o companheiro de lides espíritas, Paulo Neto, nos brinda com esse trabalho de pesquisa, bem minucioso, com certeza, circunstanciado, bem pormenorizado, preenche de citações, tudo realizado com muita propriedade, sob a marca desse autor de renome no meio intelectual espiritista e, sendo um artífice extremamente detalhista, a obra recomenda-se por si mesma. Ao ler todo o trabalho do estimado companheiro, nos sentimos como um peixe dentro d'água, desde que somos adeptos fervorosos da terapia de regressão de memória e fã incondicional da codificação kardeciana. Em relação ao produtivo trabalho, em tela, desempenhado pelo estimado autor, acreditamos que, para melhor entendimento do assunto, utilizando um processo didático de identificação e explicação da perturbação espiritual, citada na magnânima codificação kardeciana, devemos nos situar em dois aspectos distintos. 1. Preparação do espírito para a encarnação, finalizando no procedimento biológico marcante da fecundação do óvulo. 2. Fase vivida pelo ser extrafísico, em seu importante e imprescindível mergulho na carne, a partir da fase embrionária até o nascimento, o que caracteriza o mote desta obra do ilustre Paulo Neto, no que concerne ao acometimento da citada inquietude espiritual. A gestação, sabemos, é um período de transformações físicas e emocionais muito importantes para a mulher, constituindo um momento deveras transcendental, porquanto a mãe verifica, no seu cadinho uterino, a materialização, na carne, de um ser que emerge da vida imortal. Que sublime e grandiosa missão outorgada por Deus, concedendo a uma pessoa a tarefa de poder igualmente gerar. Essencial, igualmente, frisar que o grandioso processo da reencarnação exige um planejamento, uma criteriosa preparação para que a criatura provinda da dimensão espiritual volte à Terra, em uma nova vestimenta corporal. Portanto, o majestoso fenômeno se caracteriza por uma elaborada ação, no qual os seres envolvidos são protegidos e, desde o primeiro momento, entrusados com forças espirituais bem preparadas. Lembramos de um episódio singular acontecido conosco, envolvendo familiares encarnados e desencarnados. Após algum tempo do falecimento da primeira esposa, um dos meus filhos nos relata que vivenciou um sonho realmente singular. Em oração, pediu para que pudesse encontrar com o espírito de sua amada genitora, sendo, então, levado para um aposento, onde a viu, de forma virtual, como uma imagem projetada na parede, sem se comunicar. Desnorteado, voltou para o corpo e, no mesmo dia, nos comunicou o ocorrido, desejando uma explicação. Sinceramente, não soubemos esclarecer o que tinha acontecido com o frustrado filho, apenas ciente de que houvera sucedido um fenômeno parecido com a holografia, apresentando, porém, uma imagem fixa, sem movimentos. Importante frisar que nosso ex-cônjuge fez parte com a gente de um grupo mediúnico de desobsessão, por dezenas de anos, tendo sido trabalhadora muito capaz, amorosa e assídua. Era uma das responsáveis, na área do esclarecimento aos seres espirituais necessitados. Após o ocorrido com o nosso filho, procuramos tirar a limpo a questão e, igualmente, seguimos o mesmo script, prece e a seguir o desdobramento ou projeção da consciência, com a solicitação da permissão de poder estar com ela. Deveras impressionante o que nos aconteceu. Estávamos completamente libertados e constatamos a presença de dezenas de amigos espirituais indo juntos. Entramos, com os que nos acompanhavam, em um alto edifício, e nos dirigimos ao final de um corredor. Lá, deparamos-nos com um local hermético, impenetrável, a porta trancada e um segurança nos impedindo a entrada. Sabíamos que a ex-cônjuge estava lá dentro e insistimos em transpor o obstáculo, o que nos foi recusado peremptoriamente, embora a negativa se tornou um pouco atenuada, dado a oportunidade de nos comunicar com ela, através de um aparelho parecido com um telefone. Ouvi a voz da ex-companheira, com ótima nitidez, parecendo falar diretamente com ela, como se estivéssemos bem juntos, um diante do outro. Ela disse para ficarmos tranquilos, pois se encontrava muito bem e não poderíamos entrar onde ela estava. Assim como o filho, ficamos também malogrados,
mas desconhecíamos interiormente o porquê de ter sido permitido de forma parcial tão esperado encontro. Várias perquisições surgiram à nossa mente. Será que a mesma estava passando por alguma tribulação e internada em algum hospital do além? Qual o motivo de não podermos entrar onde ela se encontrava? Por que não houve um contato mais pessoal, sendo a nossa comunicação realizada por meio eletrônico? Realmente estranho, em um momento tão solene, de estarmos conversando ao telefone, ao invés de estarmos bem chegados. Essa vivência contada aqui, com riqueza de detalhes, é muito importante para analisarmos o motivo de nossas indagações, visto como nós e o filho fomos dois personagens que buscavam o mesmo intento, sem a obtenção completa do que desejávamos e, ao mesmo tempo, se situando em um labirinto, atônitos, pois não entendíamos o que tinha efetivamente acontecido. Em verdade, depois de algum tempo, nossas dúvidas clarearam-se. De início, recebemos a notícia de um outro filho que sua esposa estava grávida e seríamos otorgados com o papel admirável de avô, o que nos deixou muito felizes. Quando o neném se apresentava com alguns meses de vida intrauterina, nos encontrávamos, em pleno desdobramento, com o corpo em pleno sono, e vimos à nossa frente, o espírito da ex-cônjuge, bem renovada, revelando um semblante bem rejuvenescido, exteriorizando paz e alegria. Nós nos abraçamos e ficamos com as mãos entrelaçadas, como se estivéssemos rememorando os nossos tempos de vínculo matrimonial. Sim, estávamos envolvidos em vibração de muito carinho, quando, de repente, ela se pôs a se tranquilizar e nos pareceu que estava se apresentando como uma criança, a qual estava sendo chamada, atraída para outro lugar e começou a murmurar algumas palavras, antes de evadir-se, em tom muito baixo, como em segredo: ovo, ovo, ovô, o vovô. De imediato, fiquei confuso, não entendendo o que tinha acontecido. Apesar de ter conseguido me encontrar com ela finalmente, não compreendi o porquê da sua manifestação, em um final de encontro inusitado, indo embora com muita rapidez e se comportando como um ser infantil que está começando a se expressar, falando inicialmente a palavra ovo e depois ovô. Ao acordar, rememorando o sonho bem real, lembramo-nos que a última palavra que ela sussurrou foi o vovô. Então, a ficha caiu, finalmente percebemos e, mesmo com atraso, entendemos todo o processo por nós vivenciados. Em verdade, ela não apareceu diretamente, no início, para o meu filho e para nós, porque estava em processo inicial de preparação para a reencarnação e, depois já, no claustro uterino, desdobrada igualmente pode conversar conosco, nos arraiais da imortalidade, afirmando ser alguém que voltou à vida física, outorgando-nos o magnânimo vínculo de avô. Qual o motivo de narrar tudo isso? Qual a importância dessa exposição? Embora sendo uma experiência pessoal, serve de subsídio para revelar que a doutrina espírita é mesmo o Consolador prometido por Jesus, o qual veio para esclarecer o que o Cristo não se propôs a ensinar devido ao atraso intelectual da criatura de antanho. Na primeira fase, exatamente, a ex-parceira, aprontando-se para entrar na carne e nascer de novo, teve um contato indireto conosco, por via telepática, o que nos pareceu, quando acordamos, ter sido pelo uso de um telefone. Agora, sabendo que ela estava envolvida em processo de reencarnação, entendemos o motivo de não ter sido concedido o encontro total de 3 almas afins. Portanto, foi possível, sob o ponto de vista doutrinário, a primeira comunicação do ser reencarnante conosco, embora vaga e imprecisa, pois estava ainda se preparando para o mergulho físico. Certamente, precisava de um recolhimento profundo e a nossa presença atuante a prejudicaria sobremaneira. Agora, vamos analisar a segunda participação, mais intensa e havendo eficaz conversação, vivenciando um sublime reencontro de 2 indivíduos encarnados, em espírito, um já amadurecido, na carne, e o outro, em plena fase fetal, começando nova etapa na matéria. No segundo exemplo, já tinha o espírito da ex-cônjuge passado pelo período preparatório da encarnação e se encontrava, na fase inicial de formação de sua vestimenta somática. Então, aconteceu um encontro de 2 espíritos jungidos em um corpo de carne. Quanto ao que concerne a ela, o texto doutrinário da questão 351 de Olho é bem expressivo, relatando que o ser espiritual não está ainda encarnado,
mas ligado ao corpo e goza inicialmente de todas as suas faculdades, sendo seu estado mais ou menos o de um espírito parcialmente liberto, durante o sono do corpo. Conforme se aproxima o nascimento, suas ideias se apagam. Como já foi narrado, nossa ex-cônjuge ainda se mostrava lúcida, embora, no final de nossa reunião, começou a manifestar intensa perturbação, como se estivesse sendo tragada para o corpo. Rapidamente, se apresentou como um ser infantil, aproveitando os minutos finais para nos revelar o nosso novo e sublime parentesco. Por conseguinte, ficou claro para nós que, se o ocorrido se realizasse com mais tempo de gestação, ficaria ainda mais difícil o nosso contato e entendimento. Se a codificação espírita relata que, na vida intrauterina, o estado do ser espiritual é muito próximo de se encontrar diante de um fenômeno de desdobramento ou projeção da consciência, as sensações de liberdade que acontecem não são semelhantes, não havendo, certamente, vivências idênticas. Por isso, uns sabem que reencarnarão, como os homens sabem que morrerão, mas, como estes, não têm consciência do fato senão no último momento, quando chega o tempo desejado, e outros, vivenciando esse instante solene, com transparência, com o pensamento judicioso, bem perspicazes, até podem, infelizmente, expressar a vontade de recuar diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga que 345 de olho. Pois, nesse caso, se o espírito encarnante tem a capacidade de renunciar a essa experiência física, ele não está inteiramente obnubilado, ele pensa e sente. Ora, nessa concepção, o ser espiritual está gozando com muita lucidez de suas faculdades, e o autor Paulo Neto, com muita felicidade, considerou o feto ser uma personalidade psíquica sujeita a certas influências, especialmente as da sua mãe, como também a constatação de estar em plena consciência de si mesmo, e, portanto, não está passando por um período sem discernimento. Por conseguinte, entendemos que cada caso é um caso, sendo os seres tão diferentes. Devemos considerar, igualmente, que pesa muito na balança a faixa evolutiva dos espíritos encarnantes, defrontando-se com a aflição, e, nesse caso, o processo de adormecimento, até bem perto do momento do nascimento, não seria tão marcante, nos espíritos mais evoluídos. Um exemplo expressivo trazemos de experiências idênticas com vivências diferentes, retirado da Revista Espírita de 1860, mês de junho, tópico Conversas Familiares de Além-Túmulo, caso da senhora Durete, médium escrevente, desencarnada em 1º de maio de 1860, na Argélia. Kardec perguntou se ela tinha a consciência do que se passava no corpo, enquanto se cumpria o fenômeno da morte. O espírito respondeu: nenhuma. Deus, que é bom para todas as suas criaturas, quer poupar ao espírito as angústias desse momento, por isso, tirar-lhe toda a lembrança e toda a sensação. Então, o codificador emitiu a seguinte nota: este fato, que sempre nos foi confirmado, é análogo ao que se passa na reentrada do espírito no mundo corpóreo. Sabe-se que, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo que deve nascer, está tomado de uma perturbação que vai crescendo à medida que os laços fluídicos, que unem a matéria, se apertam, até a proximidade do nascimento. Nesse momento, perde igualmente toda a consciência de si mesmo, e não começa a recobrar suas ideias senão no momento em que a criança respira. É só então que a união do espírito e do corpo está completa e definitiva. Isto posto, ressalta-se que Kardec faz uma analogia da perda de consciência no momento da morte com a situação da entrada no espírito no mundo corpóreo. Todavia, instrui o espiritismo que o ser mais depurado, na Terra, tem plena consciência de sua natureza, em detrimento dos menos adiantados, não desmaterializados, o que faz seguramente a diferença no acometimento da devida aflição, conforme deduzimos pelo relato do mestre de Leon, analisando a comunicação do seu fiel assistente, o espírito de Sanson, o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 2. Segundo o codificador, o antigo membro da Sociedade Espírita de Paris havia assistido à sua própria morte, vendo-se também renascer, circunstância pouco comum e que se deve à elevação do seu espírito. Os grifos são nossos. Portanto,
O espírito de Sansão não passou momentaneamente por uma confusão mental ou pela perda temporária da sua capacidade cognitiva no momento da morte, já que estava lúcido, testemunhando sua desencarnação. Assim sendo, é realmente importante, quando se canaliza a experimentação que passa cada ser espiritual, em qualquer situação, seja na fase de encarnação ou desencarnação, considerar o seu patamar evolutivo. Kardec, por exemplo, ressalta que a duração da perturbação de após-morte é muito variável, pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são durante os que se identificaram a vida com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Certamente, a agitação emocional, o desassossego, que embaraça o ser quando está em vias de encarnar, igualmente, apresenta a sua intensidade em proporção direta à sua inferioridade espiritual. O magnânimo codificador ressalta que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Depois, arremata, dizemos quase nunca porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento do céu e o inferno. Segunda parte, capítulo 1, a passagem, item 6. Para reforçar nossa narrativa de exposição de razões, lembramos de um episódio, narrado em o Novo Testamento, envolvendo um grandioso fenômeno mediúnico, servindo a gestante de intermediária na comunicação do espírito de seu filho, o qual, entre os nascidos de mulher, era, segundo a afirmação do Mestre Jesus, o maior naquele tempo. Estamos nos referindo ao espírito de João Batista, em plena vida uterina, no ventre de Isabel, irmã de Maria, também em estado de gestação, abrigando em seu esplendoroso corpo o espírito de maior pureza, o Cristo. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Em grego, o texto não tem o artigo definido. Portanto, devemos traduzir como Isabel foi cheia de um Espírito Santo, o próprio Batista, o qual, bastante adiantado espiritualmente, bem lúcido, reconheceu o Cristo, diante de si, no ventre de Maria e manifestou-se, mediunicamente, na médium, sua própria mãe. No versículo 42 do Evangelho de Lucas, capítulo 1, há o relato de que Isabel exclamou com grande voz, realmente, em transe mediúnico, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Portanto, interpretando em espírito e em verdade, os textos acima, podemos observar que possa haver perfeita percepção espiritual, inclusive, comunicando-se, estando o ser, no sexto mês de vida intrauterina, Lucas 1:36, já ligado ao corpo físico de sua mãe, acreditando que esse entendimento maior tenha relação mais ainda com o adiantamento evolutivo do espírito, facilitando o processo de integridade da consciência, mesmo engolfado nos liames encarnatórios, no cadinho uterino. A codificação, em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, Evocações, em relação à resposta da questão 51, é bem clara quando ressalta ser a comunicação resultante de uma evocação de um espírito que se ache no seio materno, o que nem sempre se verifica, podendo ser espontânea, como nos casos citados acima por nós. Pode até acontecer não haver sucesso na evocação de um ser que se ache no ventre materno, principalmente desconhecendo como se encontra espiritualmente e, ao mesmo tempo, ter que depender do tempo de vida intrauterina em que se encontra, porquanto, na questão 344, há a explicação que a inquietude vivenciada pelo ser reencarnante vai se acentuando e se torna completa somente por ocasião do nascimento. Mais uma vez, não é citado aqui que sempre é perfeitamente possível a maior liberdade de ação e menor perturbação nos seres mais evoluídos. Não há referência, igualmente, dos casos de comunicação espontânea dos espíritos cujos corpos se achem no seio materno. A experiência que vivenciamos aconteceu sem termos pedido, portanto, não se tratou de uma evocação solicitada por nós, o que poderia ser inconveniente desde que o corpo esteja muito enfraquecido, como pode acontecer com as crianças de tenra idade e até com idosos gravemente doentes. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, q. 54. Quanto à comunicação mediúnica de João Batista, além de não ter sido por evocação,
A magnitude espiritual do precursor fala por si mesmo a favor da sua sublime transmissão, mesmo se achando, em período fetal, no ventre de Isabel. Os seres espirituais que se encontram, no cadinho uterino, segundo a codificação kardeciana, sofrem de algum tipo de aflição que aumenta à medida que o nascimento se aproxima, tirando-lhe, inclusive, a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder, que 51 de OLM, segunda parte, capítulo XXV. Ao mesmo tempo, no nascimento, seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união com o corpo, isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente, o que é o Espiritismo, capítulo 3, item 117. Então, a agitação vivenciada pela entidade encarnante acarreta uma representação mental encoberta, escondida, a qual, certamente, deduzimos, poderá ser reconhecida gradualmente, depois do nascimento. Quando se diz que alguma coisa está latente, a ideia é que ela existe, mas permanece oculta, adormecida, em estado potencial. Acreditamos que pode vir à tona, manifestar-se, quando o ser já se encontra com seus órgãos desenvolvidos e depois, na fase adulta, recordando, quando submetido a uma regressão de memória. Importante frisar, para maior compreensão, que há, atualmente, fortes indícios, muito firmes, de os pacientes, mesmo em coma profundo, terem alguma consciência. Parafraseando Leon Denis, em outra abordagem, a consciência adormece. O espírito está como que sepultado sob uma grosseira crisálida. Capítulo 41, Reencarnação, da obra Depois da Morte, ou Gabriel Delany, o espírito fica quase totalmente inconsciente. A evolução anímica, capítulo V. Apesar de não poderem ter a capacidade de dar a pronta resposta, há informações de que muitos tiveram a habilidade de ouvir as palavras de médicos, familiares e amigos. Essencial essa consideração, para estarmos alertas, em caso de contato com indivíduos em coma, para somente falarmos o que seja benéfico, evitando pensamentos contrários à harmonia psíquica desses pacientes. Há, igualmente, a possibilidade, havendo permissão da espiritualidade superior, de os seres em estado comatoso poderem comunicar-se com médiums e narrarem tudo o que estão vivenciando ou, pelas vias da inspiração, informarem o que se passa com eles. Por conseguinte, mesmo que os espíritos estejam vivendo uma espécie de agonia, como relata a questão 340 de Olhe, no início da reencarnação ou rápida inconsciência no nascimento, acreditamos ser possível a lembrança desse momento, na fase adulta, através de um processo natural, espontâneo, ou por decorrência de um estado alterado de consciência, visando primordialmente a resolução terapêutica, havendo um distúrbio psicopatológico com sua fonte original, no útero materno ou até antes. Deus é essencialmente amor. A regressão de memória foi observada, pela primeira vez, em meios acadêmicos, pelo pesquisador francês, Albert de Rochas, observando 18 pessoas, no período compreendido de 1903 a 1910. A partir daí, surgiram outros trabalhos que contribuíram para que alguns segmentos científicos de teoria espiritualista a declarassem ser casos sugestivos de reencarnação. Infelizmente, a ciência oficial, até agora, só reconheceu esses estudos para uso terapêutico, reconhecendo o uso da hipnose para a regressão, permitindo a comunicação de uma forma mais intensa com o inconsciente do paciente. O conteúdo que surge é devidamente utilizado pelo terapeuta no seu trabalho, ressaltando a recomendação para o psicólogo não induzir o cliente a nenhum tipo de crença ou convicção, e quando os pacientes têm recordações que antecedem ao período intrauterina, a ciência, não acreditando na veracidade dessas vivências anteriores, considera uma presunção a fé na reencarnação, analisando-o apenas como um princípio religioso. Acreditamos firmemente na presença marcante da reencarnação e a possibilidade de que, oportunamente, essa sublime doutrina seja reconhecida oficialmente, faltando, porém, maturidade espiritual, atual, no mundo, para esse entendimento maior. Contudo, é questão de tempo e, em nosso planeta regenerado,
As academias e associações científicas de todo o mundo a anunciarão. Assim confiamos. Outro dado respeitável a ser considerado é que, a partir do século XIX, apareceram as primeiras revistas científicas e academias, como a Royal Society, na Inglaterra, e a Académie, na França, onde a produção científica foi reunida em anais. O seguir, durante o século XX, as revistas específicas advieram, com as publicações de interesse científico. De imediato, precisou ser organizado todo o processo acadêmico, porém, mais tarde, as revistas introduziram a revisão por pares, isto é, o volume de publicações começou a aumentar demais, exigindo a intervenção de expertos da área para a decisão do que deveria ser publicado. Então, aceitando algum estudo relevante, o corpo editorial da revista científica encaminha para a revisão de especialistas, para ver se encontram alguns erros metodológicos e avalizar que o trabalho científico tenha qualidade. Infelizmente, as pesquisas regressivas, embora relevantes para nós, espíritas, foram inseridas em publicações pessoais, sem encaminhamentos para avaliação específica, com critérios técnicos e rigorosos e, dessa forma, não foram aprovadas pela ciência oficial, com o seu já conhecido e demonstrado rigor científico, não sendo, conseguintemente, contempladas com a publicação em revistas científicas amparadas legalmente. Sem o aval da ciência reconhecida, quaisquer publicações não são consideradas, declarando-as sem reconhecimento e, muitas vezes, são colocadas em descrédito, sugerindo ser produções apenas com cara de científicas, admitidas como de baixíssima qualidade, metodologicamente ruins e sem a aprovação dos dados achados, podendo até, no máximo, creditá-las como fraudadas. Conforme dissemos anteriormente, sabemos que tudo tem o seu tempo certo e, no futuro, as exposições que surgirem a favor da autenticidade da reencarnação, sob o ponto de vista científico, terão sua metodologia certificada e seus dados inteiramente reconhecidos, o que não ocorreram com os trabalhos já realizados sobre regressão de memória. Temos, entretanto, com muito otimismo, essa certeza no amanhã, na qual será, também, legitimada a presença do espírito imortal pela ciência. Na obra Loucura e Obsessão, capítulo 7, é enfatizado pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, na prática da TVP, sua inutilidade e perigo, em um paciente portador, por exemplo, de autismo, dizendo, pois, que esse excelente método não produz resultados positivos em toda e qualquer psicopatologia, e, se tal ocorresse, estaríamos diante de um fenômeno violador do equilíbrio das leis de causa e efeito. É preciso, pois, cautela em sua utilização. Também afiançou o Dr. Bezerra que, a terapia de vidas passadas é conquista muito importante, mas, como ocorre com qualquer terapêutica, tem seus limites bem identificados, não sendo uma panaceia capaz de produzir milagres. As cristalizações de longo período, no inconsciente, não podem ser arrancadas com algumas palavras e induções psicológicas de breve duração. Considerando-se a intensidade da alienação do autista, afirmou o Dr. Bezerra que nada seria conseguido com a terapia de vidas passadas, em face da sua total ausência de respostas aos estímulos externos. E se fosse possível fazê-lo, numa fase menos grave, o reencontro do rapaz com toda a gama de fatos danosos praticados no pretérito produziria tal horror, que a demência o assaltaria da mesma forma. O motivo é que, desejando esquecer, o rapaz não disporia de forças para enfrentar-se e superar os prejuízos ocasionados às suas vítimas. Essencial esse lembrete do venerando instrutor, para ressaltarmos a advertência vinda dos terapeutas qualificados, clamando que essa abordagem necessita de amplo preparo de seus executores, sendo limitada aos psicólogos e médicos com conhecimento das patologias mentais e não está isenta de complicações. É digno de consideração alertar como lidar com a intensa carga emocional que pode advir pela regressão, possibilitando a rememoração ou revivecimento de um trauma do passado longínquo. Importante, então, que toda a abordagem seja realizada com o fim princípio de tratamento, em casos amplamente selecionados e no sentido de ajudar devidamente o paciente a elaborar o aproveitamento da vivência experimentada. Nunca o processo regressivo deva ser realizado,
sem o fim princípio da terapêutica e necessita ser amplamente utilizado em casos amplamente escolhidos, afastando a curiosidade vazia e sabendo, de antemão, da importância efetiva do esquecimento, na atual trajetória terrena, dos desequilíbrios que estamos resgatando. Em verdade, até mesmo a aflição se comporta como um mecanismo pedagógico para o espírito, sem contar as inúmeras oportunidades de aprendizado cada vez mais intensas nas caminhadas na carne. Nesse sentido, a doutrina espírita vem nos ensinar, se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a eles se juntasse a lembrança do passado? Kardec, O que é o Espiritismo? Capítulo 1, Item Esquecimento do Passado. Daí a importância de o processo terapêutico ser orientado por pessoas idôneas e preparadas. Além da regressão, também são veículos de informação sobre o passado, as revelações feitas pelos espíritos, nas comunicações mediúnicas, e as reminiscências espontâneas de homens e de crianças. Certamente, sabendo que há um acasalamento das lembranças de vivências pretéritas com a própria doutrina espírita, devemos nos mostrar confiantes que muitas pesquisas reconhecidamente científicas, no futuro, atestarão a reencarnação e ciência espírita estará de braços dados com a ciência oficial. Em havendo pontos conflitantes, Kardec, com a sabedoria sempre demonstrada, já considerou que o devamos acompanhar a fonte tecnológica. Ele afirmou que o Espiritismo abre àqueles que virão depois de nós o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Revista Espírita, 1867, mês de abril, artigo Manifestações Espontâneas, Moinho de Vixuna 1. Portanto, no futuro, o progresso científico, verdadeiramente qualificado, com metodologia certificada e dados inteiramente reconhecidos, apontando a autenticidade do processo reencarnatório e um novo caminho a percorrer, é dever trilhá-lo sem medo. O que está sendo constatado é que o tempo por vindouro vai chegar e o nosso querido Paulo Neto, com muita perspicácia e brilhante como sempre, em suas magnânimas pesquisas, está nos parecendo um desbravador, um herói, em suas expedições oficiais de exploração árdua e incessante de um território científico, com seus tesouros intelectuais ainda não totalmente explorados. Ciente do conteúdo impecável, com excelência, do trabalho do estimado Paulo Neto, um irmão espiritual deixou-nos a seguinte mensagem, diante dos clarões de um mundo que silencia, observando o advento futuro de um novo alvorecer, precisamente um orbe totalmente regenerado, o espírito sempre se manifestará e cada vez mais ostensivamente. É necessário o crescimento evolutivo, onde se desfraldará uma só bandeira e nela se observam duas metades, a instrução e o amor. O conhecimento é proporcionado pelo estudo, pela pesquisa, descortinando como se processam realmente as nuances da vida. Contudo, nada disso tem valor sem a presença do amor. Toda a beleza científica ainda está sendo analisada através de uma ótica um pouco desfocada, porque tudo que tem um começo apresenta também muitas dificuldades. Um bandeirante, diante de sua missão, não é, de imediato, o que logra alcançar o que deseja, porquanto o início é sempre difícil e com o tempo se consegue obter o sucesso. É certo o explorador se defrontar com muitos empecilhos e não é fácil a sua tarefa. Afinal, o que almeja alcançar é um tesouro de difícil acesso que se encontra em um local difícil e espinhoso. Embora o desbravador esteja certo e seguro que vai conseguir o que logra desejar, nem sempre vivencia o momento certo de ser reconhecido. Quando se inicia uma atividade, o cenário nem sempre é ornamentado de flores. Há muita dificuldade com obstáculos no caminho. Entretanto, vale a pena a labuta, porque a riqueza a ser encontrada é realmente valiosa. Os batedores odiernos se encontram em pleno labor, alguns encarnados e outros, na pátria espiritual. Em um momento festivo de congraçamento futebolístico, por exemplo, é o jogo que interessa a plateia. Contudo, é necessário o primeiro chute. Os bandeirantes do espiritismo aí estão se revelando, procurando mostrar que o tesouro existe. Que honra, que mérito para todos que estão nesse caminho. Todavia, esses bens valiosos ainda não foram encontrados totalmente pelos que se dedicam à ciência e ao espírito, porque a presença desses notáveis espíritas,
revelando-se a ciência dos homens. Como é importante, nessa jornada, chamar a atenção dos que observam o trabalho sendo já executado, porquanto, aproveitando a experiência adquirida, futuramente todos estarão mais capazes de encontrar juntos o que desejam. Com muito esforço e dedicação, os primeiros bandeirantes do espírito, sob a chancela do inovidável Kardec, despenderam esforços incríveis e chegaram primeiro. Esses são os homens da fidelidade, do testemunho, da coragem e já conseguem assinalar a cruz como representação máxima da dor e da aflição humanas. Pela fé, pela certeza, conquistaram antes. Porém, estão aguardando que o haz do conhecimento também consiga ascender, porque o tesouro pertence a ambos. Ainda são poucos os arautos do campo científico que já vislumbram a existência das riquezas do espírito e dão as primeiras caminhadas em busca de algo que o amor divino já logrou alcançar. Mesmo sendo um trabalho gigantesco, a possibilidade de escorregões e quedas é sempre comum, ainda com incipientes passos sendo dados. Enquanto que parte do tesouro representado pelo amor já está nas mãos daqueles que amam, verdadeiramente, o sublime pastor, os dignos bandeirantes da ciência estão no caminho, mas falta muito para encontrarem o que desejam, embora saibam da grande missão que lhes foi oferecida. Certamente, serão felizes nessa empreitada, faltando apenas o tempo para encontrarem, no interior da ciência, o amor, o qual é vivenciado por todos aqueles que reconhecem o divino dentro de si mesmo e que deva ser espargido por todas as criaturas, sabendo, de antemão, que a ciência faz brotar o respaldo, a fortaleza, a força do conhecimento, fornecendo energia, firmeza, aos que amam, porque creem, sabendo. Não há qualquer discrepância, nenhum desencontro entre o amor e a sabedoria. Falam e pregam a mesma coisa. Contudo, só podem entender o que está sendo realmente revelado, os que, além do amor, já começam a notar a beleza das primeiras letras do alfabeto cósmico. Uns sentem, outros apalpam. Alguns desejam idear, adormecidos, em belos sonos. O restante prefere a vigília para explicar com lógico o que sonhou. Os ensinamentos, em sua essência maior, só podem ser desfrutados por aqueles que estão à frente no caminho do amor. A ciência, sob a égide do bem-querer, atingirá um patamar onde refletirá a beleza da criação divina. Os seres que vivem na Terra estão subordinados a um grande avanço científico onde, infelizmente, o amor não está junto, não o acompanha. A ciência e a espiritualidade têm que estar entrosadas. De acordo com a evolução planetária, com o aprimoramento espiritual dos habitantes que aqui ficarem, em relação à ciência, não verificaremos mais flashes de luz, mas sim o próprio clarão da luz. Os segmentos científicos já portam, em potencial, o tesouro e, o início da caminhada, é sempre espinhoso e difícil. Urge esperar para bem servir. O conhecimento, sem dedicação amorosa, serve pouco. O saber atual que os bandeirantes do espírito revelam é quase intenso, mas necessitam, no futuro, desfrutar, igualmente, do conhecimento científico. O que está sendo visto agora é apenas uma amostra do que está sendo aguardado a lures. Pode e deve-se tropeçar, pois com os erros se aprende muito. Os irmãos espíritas outorgados como psicólogos não encontraram a devida guarida, ainda, na ciência oficial. Entretanto, são todos dignos de ovações, pois são discípulos odiernos do Cristo, arautos da doutrina do Consolador prometido, atestando a sublimidade da reencarnação com a possibilidade do intercâmbio entre as duas dimensões, física e espiritual. Não existem duas vidas, existe um entroncamento de vivências. O exercício de ligação do espírito com a matéria é sempre festivo, no entanto, não são ouvidos os aplausos, embora existam, porquanto a aclamação só é percebida realmente pelos que já encontraram o Cristo dentro de si. Dr. Américo Domingos Nunes Filho, presidente da AME-Rio, Associação Médico Espírita do Estado do RJ. Introdução. Sempre que líamos alguma obra cujo teor se relacionava à temática sobre regressão de memória, em que os pesquisadores faziam referência ao período intrauterino, tínhamos o desejo de pesquisar o tema nas obras da codificação. Recentemente, vimos algo a respeito do assunto em um dos volumes da Revista Espírita que nos causou forte impressão a ponto de decidirmos que era esse o momento de nos embrenharmos na pesquisa para maior compreensão do tema.
Por outro lado, dependendo do resultado, teríamos a oportunidade de compartilhá-la com outros estudiosos do Espiritismo. A título de curiosidade, recorremos ao dicionário Ruais para ver o significado de perturbação que, entre outros, é SF, um ato ou efeito de perturbar-se, 2, estado de quem sofreu algum distúrbio físico, mental, emocional, etc., ou se encontra perturbado. 3, sensação de tontura, de desequilíbrio. 4, situação de desordem, de confusão. No próximo tópico, veremos o que se deve entender desse termo, tomando o significado que se vislumbra das transcrições de trechos das obras da codificação. É oportuno informamos que o negrito ao longo desse bloco é nosso, caso ocorra de não ser nós avisaremos. Obras da codificação que citam a perturbação. Consultaremos as obras publicadas por Allan Kardec, 1804 a 1869, citando-as por ordem cronológica, considerando as datas de quando o tema aparece nelas. Primeira, 1860, O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 7, Retorno à Vida Corpórea, tópicos União da Alma ao Corpo. Aborto e Infância. 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Muito maior, e sobretudo mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento, entra nela. 340. Comentário Allan Kardec, segundo parágrafo. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morre, mas, como este, não tem consciência do fato senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Então nesse momento supremo, a perturbação envolve, como no homem em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo, assim, de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado, durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui-se a vida animal e a vida vegetal que completa, ao nascer, com a vida espiritual. 380. Trecho final da resposta dos espíritos. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Como o momento da encarnação, entendemos ser aquele no qual o espírito candidato a uma nova experiência na carne é ligado ao óvulo fecundado. É a partir daí que entra num período de perturbação. Colocam-na como mais longa do que aquela que ocorre após o desenlace. Allan Kardec fez uma comparação dizendo que o espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morre, mas, como este, não tem consciência do fato senão no último momento, quando chega o tempo desejado. A impressão que nos ficou é a de que o reencarnante não sabe quando chegará a sua hora exata de encarnar. É interessante, pois pensávamos que ele detinha conhecimento prévio de sua encarnação, e que apenas não sabia o momento exato de sua ligação ao óvulo, já que isso dependia dos futuros pais. Na sequência o codificador diz, nesse momento supremo, a perturbação envolve, persistindo até o nascimento esse teor não é ipsis literis. Ora, então temos que a perturbação que envolve o espírito ocorre no momento supremo, ou seja, no exato instante da sua encarnação na qual se dá a sua ligação com o óvulo. Se for assim, sem estabelecer qualquer graduação, parece-nos que há conflito com a ideia de que a perturbação ocorre pouco a pouco. Os espíritos superiores,
ao explicarem se o reencarnante goza de todas as suas faculdades no intervalo da concepção ao nascimento, respondem que mais ou menos, conforme a fase na qual se encontra, já que ele não está encarnado, mas apenas ligado ao óvulo. Acrescentam que o reencarnante é tomado de perturbação que, desde o instante da concepção, vai crescendo até o seu nascimento. A vida intrauterina é comparada à da planta, ou seja, o espírito reencarnante, segundo é afirmado na primeira edição do Livro dos Espíritos. Vive como as plantas, tendo apenas o instinto cego de conservação, comum a todos os seres vivos. Ou conforme a segunda edição, as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica. Ora, nessa concepção, ou seja, que a criança na vida intrauterina não pensa, só tendo vida orgânica, a nosso sentir, ela não gozaria de suas faculdades. Claro, podemos estar equivocados, mas a ideia que extraímos de tais citações é essa. Ao afirmar que a perturbação que acompanha a encarnação, só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos, sem que também fosse informado que ela vai gradualmente crescendo, pode induzir a se concluir que a perturbação ocorre já no momento da ligação com o óvulo, mas, ao que tudo indica, ela parece atingir o ápice no nascimento e depois, com o desenvolvimento dos órgãos, vai se dissipando. Segunda, 1860, Revista Espírita 1860, mês de junho, tópico Conversas familiares de além-túmulo, caso da senhora Durete, médium escrevente, morta em 1º de maio de 1860, em Argélia. Evocada dia 25 de maio, na Sociedade Espírita de Paris, várias perguntas lhe foram dirigidas, entre elas, a seguinte. 38. Enquanto se cumpria o fenômeno da morte, tinhais a consciência do que se passava em vosso corpo? R. Nenhuma. Deus, que é bom para todas as suas criaturas, quer poupar ao espírito as angústias desse momento, por isso, tirar-lhe toda a lembrança e toda a sensação. Nota. Este fato, que sempre nos foi confirmado, é análogo ao que se passa na reentrada do espírito no mundo corpóreo. Sabe-se que, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo que deve nascer, está tomado de uma perturbação que vai crescendo à medida que os laços fluídicos, que o unem à matéria, se apertam, até a proximidade do nascimento. Nesse momento, perde igualmente toda a consciência de si mesmo, e não começa a recobrar suas ideias senão no momento em que a criança respira. É só então que a união do espírito e do corpo está completa e definitiva. O espírito da senhora Durete informa que não teve nenhuma consciência no momento da morte. O codificador diz que situação análoga acontece quando dá entrada no espírito no mundo corpóreo, esclarecendo que desde o instante da concepção é tomado de uma perturbação que vai crescendo até a proximidade do nascimento. Anteriormente, como vimos, foi dito que seria até o nascimento, portanto, modificou-se um pouco a situação. A nosso ver, o que se entende com até a proximidade não é o mesmo que até o nascimento, que, SMJ, limita a perturbação ao exato momento do nascimento. Terceira, 1861, O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, Evocações, item 284, Evocação de pessoas vivas. Tomaremos a resposta à questão 51, como sendo dos espíritos, uma vez que não foi especificado nenhum nome em particular. 51. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se ache no ventre materno? Não, sabeis perfeitamente que nesse momento ele se acha em estado de completa perturbação. Observação: a encarnação só se torna definitiva no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é tomado por uma espécie de perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima, tirando-lhe a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Veja-se o Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, União da Alma ao Corpo, questão 344. Ora, se no momento que o espírito se acha no ventre materno ele está em estado de completa perturbação, acreditamos não ser impróprio supor que, nesse período, ou seja, durante toda a gestação, a perturbação estaria no grau máximo. No nosso entendimento, em seu comentário, o codificador parece não concordar com isso. Ele explica que o espírito reencarnante, desde a concepção,
é tomado de uma perturbação que vai aumentando à medida que se aproxima ao seu nascimento. É por demais óbvio que se aumenta à medida que o nascimento se aproxima. Não há como entender que a perturbação é completa desde o início da gestação. A referenciada questão 344 trata apenas do momento em que a alma se une ao corpo. Não foi mencionado qualquer período de perturbação. Nela se diz apenas que o laço fluídico pelo qual o reencarnante foi ligado ao óvulo vai, cada vez mais se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Quarta, 1862. O que é o Espiritismo? Capítulo 3. Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Tópico: o homem durante a vida terrena. 116. Como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, está, por um cordão fluídico, preso ao corpo com o qual se deve unir. Este laço se estreita cada vez mais, à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre. Ao aproximar-se do nascimento, ocasião em ela se torna completa, o espírito perde a consciência de si mesmo e não recobra as ideias senão gradualmente. A partir do momento em que a criança começa a respirar, a união é então completa e definitiva. 117. Qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união com o corpo, isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. Elas se vão esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. Esclarece que a perturbação, que se inicia com a ligação ao óvulo, vai crescendo até aproximar-se do nascimento e a partir do momento que começa a respirar o reencarnante vai recobrando as ideias gradualmente. Pelo que foi aqui exposto, entendemos que nesse período de perturbação as ideias ficam confusas, ou, literalmente como dito, em estado latente, uma vez que após o nascimento reencarnante, gradualmente, vai recobrando-as. No próximo item, o estado latente será novamente mencionado. Quinta, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, do comentário de Allan Kardec destacamos o seguinte trecho do item 4. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir uma atividade muito grande do espírito, como se vê em indivíduos muito precoces. É por isso que o espírito, ao se aproximar da reencarnação, entra em estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência terrestre, tudo aquilo que a possa entravar. Seu passado, no entanto, reage sobre ele, renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Nesse comentário, novamente o codificador dá a entender que o período de perturbação não se inicia quando da ligação do reencarnante ao óvulo, mas, sim, ao se aproximar da reencarnação. Também afirma que é a partir desse ponto que ele entra em estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Acrescenta, que fica numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Latente, segundo o dicionário Michelis, significa, ad 3 diz-se da atividade ou caráter que, em certo momento, não se manifesta, mas que é capaz de se revelar ou desenvolver quando as circunstâncias são favoráveis ou se atinge o momento próprio para isso. Será que significa que, nesse período de perturbação, o espírito ficaria inconsciente sem dar por fé de nada do que acontece ao seu derredor e, por óbvio, também não teria condições de se manifestar mediunicamente? Sexta, 1868, a Gênese, capítulo 11, Gênese espiritual, tópico Encarnação dos Espíritos, itens 20 e 21. 20. Um fenômeno particular que a observação também assinala, acompanha sempre a encarnação do espírito.
Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito a consciência de si próprio, de modo que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, o espírito começa a recobrar as suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. 21. Entretanto, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor que antes. Ele renasce tal qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se desdobra diante dos olhos e ele julga se empregou bem ou mal seu tempo. Se é desde que, então o início do estado de perturbação acontecerá quando da ligação. Tem-se a informação de que a perturbação é gradual. À medida que o laço fluídico se aperta ocorre a perda de consciência de si mesmo, a tal ponto que jamais presencia o seu nascimento. Quando se dará o tempo do término do aperto do laço fluídico é algo que não foi informado, mas conclui-se que é antes do nascimento. Além dessas citações, também incluiremos um trecho do capítulo intitulado A Morte Espiritual, constante de obras póstumas, que apesar de ter sido publicado em 1890, há na Revista Espírita 1865, mês de abril, uma menção de Allan Kardec ao tema. Esta situação se liga à grande questão da morte espiritual que foi estudada neste momento. Na reencarnação, as coisas se passam de outra maneira. No momento da concepção do corpo que se lhe destina, o espírito é apanhado por uma corrente fluídica que, semelhantes a uma rede, o toma e aproxima da sua nova morada. Desde então, ele pertence ao corpo, como este lhe pertencerá até que morra. Todavia, a união completa, o apulsamento real somente se verifica por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, a perturbação ganha o espírito, suas ideias se tornam confusas, suas faculdades se somem, a perturbação cresce à medida que os liames se apertam, torna-se completo nas últimas fases da gestação, de sorte que o espírito não aprecia o ato de nascimento do seu corpo, como não aprecia o da morte deste, nenhuma consciência tem, nem de um, nem de outro. Desde que a criança respira, a perturbação começa a dissipar-se, as ideias voltam pouco a pouco, mas em condições diversas das verificadas quando da morte do corpo. No ato da reencarnação, as faculdades do espírito não ficam apenas entorpecidas por uma espécie de sono momentâneo, conforme se dá quando do regresso à vida espiritual, todas, sem exceção, passam ao estado de latência. A vida corpórea tem por fim desenvolvê-las mediante o exercício. Observamos que a perturbação inicia na concepção, e gradualmente vai se intensificando até o nascimento. A ligação do espírito reencarnante ao corpo em formação é um fato que torna-se completo nas últimas fases da gestação. Em razão disso o espírito não aprecia o ato de nascimento de seu corpo. Isso nos leva a séria dúvida, porquanto, ficamos sem saber ao certo se é nas últimas fases da gestação ou por ocasião do nascimento. Porém, antes foi dita que a união completa, o apulsamento real somente se verifica por ocasião do nascimento, estabelecendo-se, a nosso sentir, uma pequena variação. Por ato da reencarnação deve-se entender o momento quando os fluidos, espirituais, agem para atrair o espírito ao corpo que foi formado. Quer dizer, é quando ocorre a ligação ao óvulo, e a partir deste instante, as suas faculdades são entorpecidas, passando para um estado de latência. Conversado com vários amigos percebemos que o pensamento geral é esse, que a perda da consciência do reencarnante é gradativa e se amplia ao longo da gestação, sendo completa tão somente nos seus instantes finais, fato que levou Allan Kardec a afirmar, com inteira razão, que o reencarnante jamais assiste ao próprio nascimento. Ocorreu-nos a ideia de tentar representar esse pensamento em um gráfico, que assim ficou. Nessa representação, ainda que não tenhamos como comprovar, lançaremos mão da premissa de que a perturbação provavelmente ocorra de forma gradual e constante, partindo da concepção, momento em que o reencarnante é ligado ao óvulo até atingir o grau máximo quando do seu nascimento.
mas encontramos alguns problemas. Primeiro, quanto ao período inicial, ocorre antes ou na ligação do espírito ao óvulo. Segundo, quanto ao término, se dá antes do nascimento ou durante ele. Terceiro, não há definição de a partir de quando ocorreriam suas ideias, que se tornam confusas a tal ponto que não permitisse ao reencarnante coordená-las de forma a se manifestar medianicamente, ou até mesmo perceber o que ocorre à sua volta. Nos dois casos registrados na Revista Espírita, que veremos logo a seguir, a manifestação de um dos espíritos